Palavra do Senhor em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, Filipenses, capítulo 1, eu estarei lendo dos versos 12 a 18, e mesmo assentados, atentos à palavra do Senhor, Filipenses, capítulo 1, de 12 a 18. E diz assim a palavra do Senhor: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é também que alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar a aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Senhor, obrigado por essa noite, por estas vidas tão especiais aqui na tua casa, pela família do Ângelo, da Valtânia, que com alegria recebemos, pela vida dos nossos visitantes, que nos honram com suas presenças. Obrigado, Pai. Mas nós agradecemos sobretudo que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações, Pai. Que a tua palavra é poderosa e eficaz e não volta vazia sem atingir o propósito para o qual foi enviada, Pai. Obrigado porque a tua palavra é pão que alimenta, é o pão da vida. Obrigado porque a tua palavra é a água viva que flui do teu trono. E saciados desta água viva e alimentados deste pão dos céus, nós temos todas as condições de marcharmos rumo a Cristo Jesus, o alvo da nossa esperança, Pai. Que nesta noite, meu Senhor, em um nome de Jesus, a tua palavra encontre morada nos nossos corações e no poder do Espírito Santo, o Senhor mesmo a aplique em nossas vidas, Pai. Oh, meu Senhor, que em o nome de Jesus, distração alguma, Pai, temor emocional algum, Senhor, confusão nas emoções alguma, ó Pai, possam impedir que recebamos a tua palavra. Alimenta-nos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, o tema da nossa reflexão é a segurança de viver em Deus. Como nós sabemos, nós estamos passando aí por dias de aflição, de temor, dias onde as incertezas parecem evoluírem mais do que a certeza, do que a confiança. Mas eu quero lembrar a você que só tem uma maneira de viver uma vida de modo seguro, pelo menos verdadeiramente seguro. É viver uma vida em Deus. É viver uma vida dirigido por Deus. É viver uma vida guiado por Deus. É viver para Deus. É interessante que Paulo escreve a carta aos Filipenses, e a igreja de Filipos, sem dúvida nenhuma, é a igreja que mais afinidade emocional Paulo tinha com ela e ela com Paulo, e isso é muito perceptível quando estudamos as cartas paulinas. Paulo funda esse trabalho em uma das suas viagens missionárias, na sua segunda viagem missionária, aproximadamente no ano 51, depois do nosso Senhor Jesus. Paulo, então, ele funda a igreja de Filipos.
E quando ele escreve a sua epístola aos Filipenses, Paulo está encarcerado, está preso. Paulo é possivelmente aqui o ano 61, haviam então 10 anos que Paulo havia fundado aquela igreja. E Paulo se encontrava como? Quando redigia essa carta de amor, de gratidão, de reconhecimento, de instrução espiritual àquela igreja. Paulo estava preso, Paulo estava encarcerado, Paulo estava sob o domínio de Roma, Paulo estava sob o domínio de César. E o verso 12 que lemos, Paulo diz assim, olha, eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo está escrevendo essa carta preso, para agradecer uma ajuda que havia recebido da igreja. A igreja estava consternada, a igreja estava sofrendo pela situação do grande pregador, do grande apóstolo, fundador da igreja, que estava preso. E ele responde dizendo assim, irmãos, eu quero que vocês saibam uma coisa, sabe, estas circunstâncias que eu estou acometido, essa cadeia, essa prisão, essas circunstâncias apenas serviram para contribuir para o êxito, para o progresso do Evangelho. E aqui eu quero lembrar uma coisa a você, que está lá em Romanos 8, 28, para mim uma pilastra fundamental, norteia a minha vida, que diz o seguinte, todas as coisas em conjunto cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para mim, amados, esta é uma máxima que norteia a minha vida, a minha caminhada, decisões, momentos difíceis. É como se eu tivesse a necessidade de me agarrar a essa verdade, a fim de conseguir progredir, caminhar na fé. É interessante, queridos, que Paulo vai dizer aqui no verso 13, assim, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, eu estou preso, estou encarcerado, mas sabe, queridos, fiquem felizes. Ele vai dizer lá, no capítulo 4, no verso 4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo então está mandando essa carta, e é uma carta que ele tenta mostrar ao povo que está triste por causa das circunstâncias que ele está vivendo, o seguinte, olha, essas circunstâncias, elas serviram apenas para o progresso do Evangelho. Sabem, essas prisões que eu estou enfrentando, elas serviram para que o Evangelho fosse manifesto a toda a guarda pretoriana. O que era a guarda pretoriana? Era o exército de elite de César, eram os homens, os militares de confiança de César. Então, Paulo está dizendo o seguinte, essas circunstâncias que estou sendo acometido delas, na verdade, se tornaram em grandes bênçãos, porque o exército de César, porque a elite das tropas de César tem tido a oportunidade de ouvir o testemunho de Cristo. E não apenas os pretorianos, mas em todos os demais lugares, a mensagem do Evangelho tem sido propagada. O verso 14 ele vai dizer assim, e muitos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar mais confiadamente sem temor. Amados, como é que tem sido o resultado da sua vida? Você lembra daquele desenho? Ó tristeza, ó azar, ó vida. Os mais antigos lembram, né? Você olha para a vida com óculos escuros. Você olha para a sua caminhada com lentes nevoadas. Você olha para o seu futuro com a visão embaçada. Você é daquele tipo de pessoa que quando alguém te para na rua e diz assim, e aí, vai tudo bem? Aí você fala, encontrei alguém. Não, meu irmão, senta aqui, olha, e está acontecendo isso, e o meu marido fez isso, e minha esposa fez isso, e meu filho fez isso, e meu patrão falou isso, e aconteceu aquilo outro, eu fui no hospital, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo, e aconteceu, comigo dá tudo errado, Aí você diz assim, pastor, então quem pergunta não quer saber? Não, quem pergunta quer saber. Mas a sua resposta vai dar a ele uma resolução diferente da que você quer demonstrar.
Porque quando nós olhamos para a vida nas lentes do sangue do Cordeiro, quando nós olhamos para a vida na ótica dos planos de Deus, quando nós olhamos para o futuro, confiados no poder grandioso do nosso Deus, as circunstâncias mudam. Mudam. Eu me lembro de uma ocasião onde eu faço parte na Polícia Militar de um grupo, de um grupamento chamado ProERD. Nós fazemos palestras e é muito legal, é muito bacana, e a gente faz um trabalho maravilhoso. E demanda muita disposição, mas também nós temos lá algumas facilidades, né? A gente não vai tanto no batalhão, fazemos os nossos horários, temos uma gratificação extra, é só vitória, viu? É bênção. E aí, reunida a tropa, 300 homens, nosso comandante chega e diz assim: olha, tem uma coisa para dizer para vocês. E todo mundo já fica atemorizado, e ao invés de dizer, ele deixou para dizer no final do dia, o pessoal receoso, e no final do dia ele diz assim: olha, por ordem do comando geral, nosso grupamento foi dizimado, e vocês serão apresentados cada um em seus batalhões de origem a partir de segunda-feira. Amados, interessante, o que tinha de polícia chorando, eu acho que alguém filmou, viu? E o pessoal desesperado e tal, já ligando e já tentando alguma coisa. E eu me lembro bem que um colega meu lá, talvez esteja nos assistindo, ele gosta de ouvir as lives, e ele virou para mim e falou assim: mas você não está preocupado? Eu cocei a cabeça, olhei para ele e falei assim: rapaz, eu estou digerindo isso aí, mas eu vou te falar uma coisa. Eu, quando entrei aqui, foi por uma direção de Deus. Se Deus vai, de fato, me tirar daqui, com certeza, algo melhor, com certeza, um plano, um projeto ele tem. Então, vou preocupar com o quê? E ele ficou, assim, bastante interessado naquela situação. E é óbvio que eu estou contando uma experiência para os irmãos, onde eu tive uma definição, uma conclusão, uma decisão positiva, mas via de regra, eu também muitas vezes sou acometido e preciso me lembrar que todas as coisas em conjunto cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas o que eu estou dizendo para os irmãos é que eu não vivi aquela angústia, e aquela angústia durou mais ou menos umas 2 horas, até o comandante voltar e dizer assim: pessoal, era tudo brincadeira. Nossa, ele quase apanhou. Era só para ensinar a gente a valorizar o trabalho. E aí o meu colega de novo falou: ah, você sabia! Você sabia! Ele comentou contigo. Eu falei: não, eu não sabia. Eu não sabia. Perder aquela oportunidade ia me trazer muito problema, muito constrangimento, e até prejuízo. Mas uma coisa eu sabia que a minha vida está na mão de Deus. Uma coisa eu sabia que Deus tem um propósito na minha vida. E sabe por quê, querido? Eu tenho que contar mais uma, né? Eu acho que Deus me abençoou que eu tive essa disposição nesse momento, porque eu entrei lá 10 anos atrás numa direção muito boa também. Eu tinha um outro trabalho no fórum, trabalhava com a juíza da vara criminal, uma pessoa maravilhosa, e um serviço espetacular. E eu senti uma direção de Deus de ir para essa área que eu estou. Quando disse para os meus colegas, lá 10 anos atrás, que eu ia fazer isso, todos eles disseram: mas você é louco, mas você vai perder essa oportunidade, você vai perder essa posição. Eu disse para eles, e olha, isso foi muito bom, que testemunhou algum tempo depois: eu estou indo por uma direção de Deus. Eu sei que aqui é melhor, mas eu estou indo por uma direção de Deus. E eu tenho lá meus colegas que testemunham isso até hoje. E acabei que fui, e eles acharam que era um péssimo negócio. 3 meses depois, a minha antiga chefe foi promovida, foi para o tribunal, foi para o Rio de Janeiro, e todos os meus colegas retornaram à posição anterior. De novo eles comentando comigo, falaram: ah, você é muito sortudo, você é muito sortudo. Eu disse: não tem a ver com sorte. Lembra que eu disse que eu recebi uma direção? Eu estou contando essas experiências para os irmãos, porque toda honra e glória seja dada a Deus, mas para mostrar que a palavra de Deus, ela era, ela é e ela sempre será.
E aí, naquele dia, quando eu ouvi aquela declaração, eu me lembrei de 10 anos atrás, e eu pensei, se eu estou aqui por uma porta que Deus abriu, e se a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar, e se essa porta está fechando, é porque Deus autorizou fechá-la, e se Ele autorizou fechá-la, Ele tem o melhor para mim. O problema é que nós olhamos para a vida e para as circunstâncias na ótica desta terra, na ótica da carne, na ótica da natureza terrena, na ótica da razão humana. E na razão humana, lucro e prejuízo, crédito e débito estão num nível diferente do nível dos céus. Na ótica terrena, o que é lucro? Lucro é ganhar. Na ótica dos céus, o que é lucro? Lucro é doar. A gente tem que tomar muito cuidado com o que prega, viu? Quem estava aqui de manhã viu falando que quando a gente vai fazer um favor tem que custar alguma coisa, né? Aí o Senhor me confrontou com as minhas próprias palavras depois que chegou em casa. Porque tem um irmão nosso precisando de um auxílio para ir numa consulta médica. Ele arrumou a consulta para amanhã. Só que a consulta do nosso irmão é 6h30 da manhã no hospital. Aí, cadê a junta diaconal? Eu pensei assim, eu acho que eu vou ligar para algum diácono. Pensei no Juraci, falei, o Juraci é o presidente, ele vai descascar esse abacaxi. Estava lá na rede, depois, esperando o almoço, balançando e pensando isso. Falei, vou ligar para o Juraci. Aí eu falei, qual diácono que vai? Bom, quem tem carro, quem não vai estar trabalhando amanhã cedo. Aí falei, o diácono Zé Erte, o Juraci vai pedir o Zé Erte para ir. E o Zé Erte agora foi abençoado, ele tem um carro, ele vai. Porque eu tinha combinado com o nosso irmão 6 horas na casa dele. Ele falou, pastor, vou levantar 5h30 pronto. Aí eu falei, 5h30 para chegar lá 6. De repente, mas você não pregou hoje de manhã que favor que não custa nada não tem resultado? Você não quer levantar 5 horas da manhã? Eu falei, misericórdia, os diáconos se deram bem. É assim, amados. O que é lucro na terra? Lucro na terra é passar a bola. O que é sabedoria? Sabedoria é passar a bola. Lucro é ganhar. E no reino celeste, lucro é doar. Lucro é ser instrumento. Sabe, amados, esses irmãos que estiveram aqui perfilados, que estiveram conosco ombreados nesse tempo, na verdade, eles foram agraciados, viu? Com a oportunidade de labutarem no reino de Deus. E por que é uma oportunidade? Você já viu quanta gente está atrás de emprego, de serviço, de trabalho? Não é? No mundo espiritual, ao contrário do que as pessoas pensam, é assim também. Quando abre-se uma porta e você tem a oportunidade de fazer algo para Deus, sabe, querido, Deus está te honrando com essa oportunidade. O mundo como é que olha? Há um tempo atrás eu ouvi de uma pessoa que via o nosso trabalho de EBF aqui, as professoras se dedicando tanto, e disse assim, puxa vida, mas que loucura, olha, estão trabalhando demais lá naquela igreja, estão perdendo tempo. Eu falei, quanta tolice espiritual, quanta tolice espiritual. Então, sabe por que às vezes a gente olha para a vida com óculos escuros, olha para o futuro com lentes embaçadas? Porque a nossa ótica é humana, é terrena, é racional, mas quando a gente olha com a ótica do Espírito Santo, Paulo vira e diz assim, eu estou preso, mas eu quero que vocês saibam que essas cadeias têm contribuído muito para o êxito e progresso do Evangelho. A elite da pretoriana, a elite do exército de César, tem tido a oportunidade de ouvir o testemunho de Cristo, e em todos os lugares, e muitos irmãos, ouvindo da minha experiência, têm inflado os pulmões, têm se enchido de ousadia, e têm falado sem temor da palavra de Deus. Eu olho para as dificuldades que eu já atravessei na vida, e sabe que eu percebo em cada uma delas a mão de Deus agindo, e o que eu achava que era morte se torna em vida, e o que eu achava que era destruição, Deus transforma em bênção, e o que eu achava que era ruína, Deus transforma, porque Ele nos ama.
E aí você diz assim, pastor, mas qual o segredo? O segredo não é meu, o segredo é bíblico, e está narrado na pessoa de Abraão. Deus vai e chama Abraão, faz promessas a Abraão, e Abraão foi dando glórias a Deus, foi glorificando a Deus, honrando a Deus, e foi sendo fortalecido na fé, e ele dizia que cria que Deus era poderoso para fazer aquilo que prometeu. Deus tem promessas ao nosso respeito. E na primeira pedra do caminho, onde tropeçamos, ao invés de nós abrirmos a nossa boca e glorificarmos a Deus, a fim de humilharmos o inimigo, que muitas vezes coloca os tropeços na nossa caminhada, nós murmuramos, churumingamos. O pai dá uma tarefa ao filho, a fim de robustecer o filho, a fim de que o filho se torne capaz de conquistar voos mais altos. E aquele filho, muitas vezes, que não compreende o seu pai, que acha que o seu pai deseja, na verdade, humilhá-lo, afrontá-lo, ele churuminga, ele chora, ele retruca, ele recalcitra. E ele nunca galga a posição que seu pai deseja. Muitas vezes esses filhos somos nós. Outro dia virei para a Jéssica e disse assim, amor, eu preciso pesar mais. Preciso pesar mais a mão lá em casa, a coisa está meio... Como assim? Eu falei, preciso pesar mais a mão na Ana, né? Menina é difícil, né? Os meninos é fácil, olha, e está tudo certo. Com a menina, gente... Eu falei, eu preciso pesar a mão na Ana, senão ela pode deixar a posição de princesa. Preciso forçá-la mais. Eu preciso experimentá-la mais. Para quê? Para a vida. Talvez nesse momento ela diga, oh, vida cruel, oh, como meu pai é duro, oh, como meu pai é difícil. Lá na frente, quando ela for enfrentar as dificuldades da vida, ela vai glorificar, falar, glórias a Deus pelo pai e pela mãe que eu tive. Lá na frente, quando você aperta bem os seus filhos, amassa bem, prepara bem a massa, lá na frente, quando eles se depararem com as dificuldades da vida, eles vão dizer assim, louvado seja Deus pelo meu pai e pela minha mãe. Eu já contei aqui minhas experiências, né, com os meus pais, tem muitas histórias, né? Com a minha mãe foi sempre uma mulher duríssima, e eu achava que, às vezes, estava numa posição de um filho que não era querido. Hoje eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que me forçou a barra. Eu comecei a trabalhar Outro dia eu morava num sítio muito grande e eu não entendia, meus pais eram caseiros. E meu pai era o líder, o responsável por aquele sítio, e era de uma pessoa muito abastada, e ele tinha ali alguns funcionários à disposição dele. Então ele estava numa posição bem confortável. Eu chegava da escola, eu tinha que cortar grama, eu tinha que molhar as plantas, eu tinha que tratar dos cachorros, eu tinha que lavar o canil, eu tinha que fazer buracos, eu tinha que jogar a grama fora, eu tinha que ajudar a limpar a piscina, eu tinha que varrer a quadra. Aí alguém diz, não, pastor, mas isso é normal. É normal, só que era uma empresa, era como uma empresa. Tinha empregados que recebiam remuneradamente para fazer aquilo. E eu era pequeno, mas eu já era inteligente, né? Eu falava, mãe, mas olha, eu vou fazer isso, mãe. Aí eu estou tirando o serviço dos empregados do meu pai. Mãe, não tem lógica. Ela falou, tem lógica sim. Você devia pagar para fazer isso, porque eles estão te dando a oportunidade de você aprender a trabalhar. Levou uns 10 anos para eu entender o que minha mãe falava, viu? Mas hoje eu entendo. Ela não estava preocupada em aliviar o serviço dos funcionários do meu pai. Ela está preocupada em fazer do filho dela um homem, que cava buraco, que corta grama, que joga lixo fora, que resolve as coisas. Louvado seja Deus, até o momento ela tem tido êxito naquele empenho lá atrás. Deus é assim conosco, amados. Às vezes Deus nos força, às vezes Deus nos testa, às vezes Deus nos aperta, sabe? Só que você tem que se lembrar que todas as coisas em conjunto cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que vida segura é a vida vivida na direção de Deus, porque mesmo que a porta se feche, mesmo que as circunstâncias te comprimam, Deus tem um propósito maior, porque Ele te ama, Ele quer o seu bem. Você pode não entender, muitas vezes como meninos, nós não entendemos a instrução dos nossos pais.
Mas eles nos amam. Às vezes, quando somos corrigidos, ficamos com o coração dorido, mas lá na frente vamos perceber o quão é maravilhoso ter um pai, uma mãe que nos corrigiu, que nos ensinou. Eu me lembro que, diferente do comum de hoje em dia, né? A gente chegava às vezes na casa de uma pessoa e às vezes na roça tinha muita gente, aquilo era altamente constrangedor, porque o menino chegava, eu fui ensinado assim, chegava na casa das pessoas, tinha que pedir benção a cada um e chamar de senhor. Benção, tudo bem com o senhor? Tudo bem com o senhor? Senhor? Eu era criança, menino de 15 anos para cima já tinha que ser senhor para mim, senão o coro cantava. Quando eu fui trabalhar, um dia, o meu chefe falou isso para mim, falou, olha, você, né? Você tem esse costume assim, porque isso atrai, viu? Isso atrai as pessoas. Honrar a autoridade, honrar as pessoas idosas, honrar a liderança. Então, o senhor, quantos pontos ganhei na vida profissional por uma simples instrução lá de outrora, que eu achava ser uma banalidade. Sabe, queridos, na caminhada da vida, Deus vai nos ensinando, Deus vai nos instruindo. E Paulo é esse exemplo. Paulo está preso, ele olha para as cadeias dele, podia dizer, eu dediquei minha vida ao Evangelho, eu abri mão do meu local no Sinédrio, de honra, de glória, de dinheiro, de recurso, e agora eu estou preso, vida cruel, que me adiantou me prostrar diante de Cristo? Você já se fez essa pergunta? Parece que não está valendo a pena honrar a Deus, parece que não está valendo a pena servir a Deus, parece que a vida de serviço ao Senhor está sendo mais difícil do que a vida lá fora. Meu irmão, você está olhando com lentes embaçadas para a vida. Se você pedir a Deus uma visão espiritual, se você olhar com as lentes do sangue do Cordeiro, você vai ver que você é amado de Deus, que Deus tem um propósito na sua vida, e que todas as vezes que Deus força um pouquinho a barra contigo, é para te colocar numa posição maior, é para te experimentar, é a fim de que você tenha condições de galgar os planos e projetos do coração dele. E é interessante, amados, que nessa caminhada, olha só o que diz aí o verso 15. Verdade também é que alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto por defesa, apologia do Evangelho. Outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. É interessante que ele está dizendo o seguinte, ele disse, olha, a minha cadeia tem contribuído para o Evangelho, a guarda romana, os pretores, os exércitos de César, em todos os lugares, os irmãos ouvem o meu testemunho e falam a plenos pulmões, sem temor. Mas é verdade também que alguns estão aderindo, pregando o Evangelho, e a palavra aqui usada no grego, contenção, na verdade é eritreia. Essa palavra, ela originalmente tinha um significado de alguém que trabalhava, mas depois ela foi modificada pejorativamente. Então, o que é contenção? O que é eritreia no grego? É alguém mais ou menos assim, é um mercenário. É um mercenário, é alguém que prega a palavra por dinheiro. Eu vou dizer para você aqui uma coisa muito interessante. A função de ministro da palavra é uma função, sabe, tão maravilhosa. Sabe por quê? Ela é dura em alguns aspectos, mas vou te dizer aqui no quesito financeiro. Olha só, pastor presbiteriano tem a prebenda pastoral, não é salário porque não há vínculo empregatício entre o ministro da confissão religiosa e a igreja, então chama-se prebenda. Então, o pastor ganha uma prebenda, eu ganho uma prebenda, eu ganho para fazer aquilo que eu faria de graça, porque se eu estiver fazendo o que estou fazendo pelo dinheiro que recebo, já estou descaracterizado para fazê-lo. E aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, tem tanta coisa maravilhosa acontecendo, mas tem gente que está pregando a palavra por dinheiro, é mercenário. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, olha, glória a Deus, até o mercenário está fazendo algum trabalho, e não é assim? Toda semelhança é apenas coincidência. Se a gente olha para fora, a gente vai ver tanto mercenário aí, né? Mas vamos ser sinceros, não tem uma obra sendo feita? E
vamos abrir um parênteses aqui. Às vezes a gente vê a obra sendo feita e justifica o mercenário. Não, mas olha o trabalho que eles fazem. Isso é um grande engano. É o contrário. O que a palavra diz é o seguinte: outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, não de coração puro. Mas ele vai dizer: o que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade. Então é mais ou menos assim, tem muito mercenário aí pregando a palavra de Deus. Mas espiritualmente falando, sabe o que significa isso? O que importa? Estão pregando a palavra de Deus, mas vão dar conta ao Senhor. Mas vão dar conta a Deus. Tem obra, mas tem uma obra sendo feita. A palavra de Deus é poderosa demais. A obra vai ser feita. Mas se são mercenários, vão dar conta ao Senhor. Mas sabe o que Paulo está dizendo? Está dizendo o seguinte, que através das cadeias dele, até mercenários, pessoas que se levantam para pregar o evangelho por dinheiro, estão se levantando e pregando o evangelho. E sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte: o que importa, verso 18, desde que Cristo seja pregado. Sabe o que eu vejo aqui? Que na caminhada da vida, às vezes algumas coisas acontecem conosco e tem alguns resultados negativos. Mas até nos resultados negativos, Deus arruma uma forma para que sejamos abençoados e seu nome glorificado. Paulo estava preso, a notícia se espalha, a guarda pretoriana em todos os cantos, irmãos se levantam para pregar o evangelho sem temor, alguns até se levantam por dinheiro, mas vou dizer, até os que se levantam por dinheiro estão pregando, eles vão dar conta para Deus, mas a palavra está sendo pregada. E aí Paulo encerra essa palavra dizendo assim, a última linha do verso 18, nisto me regozijarei, e ainda me regozijarei ainda mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Sabe, queridos, eu quero dizer para você o seguinte, que todas as coisas em conjunto cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você esteja passando por dificuldades, talvez você esteja passando por circunstâncias tão terríveis na sua vida, talvez você esteja como Paulo, agrilhonado, preso. Mas eu quero dizer que quando você olha para o futuro com os olhos da fé, quando você olha para a frente, a partir do sangue do Cordeiro, você percebe que há uma promessa tão maravilhosa sobre a tua vida. E essa certeza de que a sua vida é um plano e uma promessa de Deus, vai fortificá-lo a fim de que você caminhe para o alvo que é Cristo Jesus. Então, se as coisas vão bem, se as circunstâncias são favoráveis, você marcha em frente. Se as coisas vão mal, se as circunstâncias são desfavoráveis, você marcha em frente. E você vive uma vida sabendo que a sua alegria não vem das circunstâncias, a sua paz não vem das circunstâncias, mas a sua alegria e a sua paz vem do Senhor. Por isso no capítulo 4, no verso 4, Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Quando você olha para as suas dificuldades e olha para as promessas de Deus, o que pode ofuscar a alegria no seu coração? Qual dificuldade? Pastor, eu estou preso, Paulo também estava. Pastor, eu estou sendo perseguido, Paulo também estava. Pastor, as portas estão se fechando, para Paulo também se fecharam. Mas sabe qual foi o resultado? O resultado é que Deus transforma o mal em bem. O resultado é que ter uma vida nas mãos do Senhor faz de você uma pessoa em segurança. Faz de você uma pessoa que pode viver confiada no plano e no propósito de Deus. Tem uma canção que a gente canta, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se não abrir, se Ele curar, se Ele não curar, Ele é Deus. Essa confiança vai aplanar o seu caminho. Há um tempo atrás eu aconselhava um casal que estava pensando na possibilidade de separar-se. E eu disse àquele casal o seguinte, vocês precisam tirar a opção de separação fora da trajetória de vocês. Só assim vocês vão conseguir ter êxito. Por quê, pastor? Porque em toda briga, em toda discussão, em todo problema, a luz vermelha sempre vai acender. Bom, posso apertar esse botão, eu posso apertar esse botão. Se não existir botão, se não existir opção de separação, se essa opção não for
uma realidade existente, você vai dizer assim, eu preciso me consertar, eu preciso melhorar, eu preciso me converter, eu preciso mudar, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso agir de forma diferente. E aí você tem êxito. Então, olha só, quando você estiver enfrentando uma dificuldade, para de se lamentar, para de churumingar, para de sentir-se coitadinho, e olha para a dificuldade, vê o desafio como uma oportunidade, no mínimo de enrijecer os seus músculos espirituais, no mínimo de dar a você uma oportunidade de ter uma experiência espiritual com Deus. Nós queremos ouvir Deus falar, nós queremos ser usados por Deus, mas quando está em questão levantar às 5 da manhã para abençoar o irmão, a gente pensa nos universitários. A gente precisa exercitar a nossa fé na prática do dia a dia, da vida. Quando a dificuldade bater a sua porta, não se esconda debaixo da cama, não. Quando o gigante se levantar, não abaixa a cabeça, não. Olha para a dificuldade, para o desafio, para o gigante, para o dia mau, infla os peitos e diz assim, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Eu vou em nome do Senhor que tem prometido sobre minha vida. Porque tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passará. E se Deus prometeu a meu respeito e a seu respeito, e Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir. E o jeito de você caminhar sem perder essa disposição é como Abraão, que foi adorando a Deus e louvando o nome de Deus, e teve a sua fé sendo fortificada e fortalecida, dizendo que Deus era poderoso. Deus é poderoso, amado, amém? Deus é poderoso na minha vida, na sua vida, na vida dessa igreja. Quando eu olho para as dificuldades, para as marolas que advirão sobre nós por conta dessas circunstâncias todas, às vezes o meu raciocínio humano, às vezes a carne fica com algum pavor, mas quando eu olho para os olhos da fé, para a igreja presbiteriana de Teresópolis, nas circunstâncias que nós fomos acometidos no ano de 2020, sabe o que me vem ao coração com os olhos da fé? Me vem que esse ano é tempo de semear, e mesmo que a gente semeie com choro, com lágrimas, nós vamos voltar trazendo os feixes com júbilo e com alegria, porque essa é a palavra de Deus, e assim vai ser na vida dessa igreja, e assim vai ser na sua vida e na vida de todos aqueles que creem. Amém, amados? Se coloque de pé em nome de Jesus. Quero orar em seu favor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Obrigado, Senhor, porque em meio às dificuldades podemos recorrer a Ti, que tem todo o poder em tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai. E como um Pai de amor, o Senhor nos corrige, Pai. E no momento da correção, a correção não parece agradável. Mas nós te louvamos pela tua correção, porque assim sabemos que somos teus filhos, Pai. Obrigado até pelas dificuldades da vida, que de alguma forma contribuem para a robustez da nossa fé. Paulo escreve aos Filipenses e diz, olha, quero dizer a vocês que as cadeias pelas quais fui acometido estão servindo para a glória do nome do nosso Deus. Senhor, que as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia sirvam para a glória do Teu nome, Pai. Como isso, pois, poderia ser possível? Senhor, usa as dificuldades, Pai, para renovar a nossa fé, para endireitar os nossos passos, para iluminar as nossas mentes, para usar as nossas mãos, Pai. Que haja nos nossos lábios uma palavra de autoridade, uma palavra de vida, Senhor, e não palavras de derrota e murmuração. Que os nossos olhos tenham o brilho de Cristo, a chama do altar do Senhor, Pai. Meu Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós somos Teus e Tu és o nosso Deus. Amamos o Teu nome e cremos que primeiro fomos por Ti amados. Toma, Senhor, essa igreja, toma cada vida nas Tuas mãos, cada homem, mulher, criança, jovem, adolescente. Que o poder do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, aplique a Tua palavra nos corações, Pai. E que na caminhada da vida nós possamos ser dirigidos por essa palavra, Pai. Desperta, Senhor. Levanta, Pai. Sacode a Tua igreja, Senhor. Oh, meu Pai, a começar em mim, nos presbíteros, nos diáconos,
nas sociedades, nos idosos, nos anciãos, ó Pai, em cada homem, mulher, criança, jovem, adolescente, Pai. Meu Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos pela fé, em meio a todos esses apertos que temos vivido, que 2020 é tempo de semear, Pai, e haveremos de colher uma colheita farta e abundante para a glória do Teu nome. Eu abençoo esse povo na autoridade do nome de Jesus, Pai. Oh, meu Senhor, abre as janelas dos céus e derrama sobre os Teus filhos as bênçãos necessárias, Pai. Pavimenta os caminhos, vá à nossa frente, Pai, lançando por terra os gigantes, destronando os principados e potestades que operam na região espiritual da maldade, Pai. E que o brilho de Cristo em nós reluza, Senhor, sobre as vidas de todos que nos rodeiam, para a glória do Teu nome. É a nossa oração em o nome de Jesus. Povo de Deus, nação escolhida, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que sobre vós o Senhor levante o seu rosto e vos dê a santa e eterna paz, que é em Cristo Jesus, hoje e eternamente. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana debaixo da mão poderosa do Senhor, em nome de Jesus.